Muito bem, pessoal, então vamos fazer os testes práticos aqui envolvendo a nossa ponte H. E eu tenho vários circuitos para testar com vocês aqui. Antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que se você estiver olhando diretamente do YouTube, esse circuito aqui e os que virão a seguir, eles fazem parte do artigo lá, um artigo mais completo sobre pontes H, né? Então, lá nós temos os conceitos, os fundamentos e também todos os circuitos que a gente vai testar aqui, ok? Então, se você veio direto aqui, sugiro que você veja no link no vídeo e na descrição e acesse o artigo lá para dar uma olhada. Bom, o primeiro circuito que nós vamos testar aqui é esse circuitinho aqui, envolvendo uma ponte H com transistores do tipo TBJ. Tem 4 transistores, os nossos diodos de proteção e os resistores de polarização, tá? E também tem 2 botões aqui, onde um eu faço controle de um sentido do motor e o outro eu faço controle do outro sentido. Então vamos testar. Eu vou apertar um botão aqui, o motor gira para um lado, eu apertando aqui, o motor gira para o outro. Muito bem. O controle em si está funcionando, né? Se vocês observaram, o motor ele não girou, ele girou relativamente devagar, né? Porque isso se deve muito ao caso dos componentes aqui que nós estamos utilizando e das características elétricas deles. Então, eu queria fazer um teste aqui com vocês, trocando somente 2 componentes aqui, ok? Eu vou trocar esse transistor aqui e esse aqui. O que eu estou utilizando aqui são os transistores BC548 e o BC558, tá? Conforme está no circuito lá. Eu vou colocar um BC327 e um BC337. Como eu mencionei lá, se vocês olharem na documentação, vocês já vão perceber que as características elétricas são diferentes, né? E também a questão de suporte da corrente, né, é bem maior, ok? Então deixa eu trocar aqui para nós testar. Eu vou ligar um fio aqui direto, já para não precisar apertar o botão, ok? Bom, vamos ligar e vamos dar uma olhada. Então, que beleza, né? Vocês já perceberam que o motor girou bem mais rápido, tá? É uma outra velocidade, né? Então isso eu queria mostrar para vocês, né? Só a questão a simples troca dos componentes, né? De você olhar o datasheet, ver a questão das características, já vai te permitir outras condições nos seus projetos, tá? Vamos fazer só um último teste aqui. Eu vou ligar um multiteste aqui, tá? Eu queria mostrar para vocês a corrente de base. A corrente de base que vem do nosso transistor ali, e ela tem a relação, né, com o ganho do transistor, que por fim, né, ele está relacionado daí com a corrente de coletor, que é a que alimenta o nosso motor, tá? Bom, pessoal, fiz uma ligação em série aqui, tá? Coloquei o meu multiteste aqui na escala de miliamperes, né? Então, eu vou ligar aqui o circuito. Meu motor tá girando. E só queria mostrar para vocês aqui, ó, esse valor. Então, observem que eu tenho um valor aqui na faixa de 26 miliamperes para a nossa corrente base, tá? Então, apenas fazendo uma consideração, esse valor ele não é muito recomendável, né? Se você vai principalmente ligar esse circuito com fazer um interfaceamento com um microcontrolador. No caso aqui eu estou ligando direto com um botão ou mesmo a conexão direto, não vai ter problema, mas se você fizer um controle por microcontrolador, tá? Obviamente que você vai
Obviamente que essa corrente de base ela se torna muito alta porque os microcontroladores em geral eles não suportam correntes muito grandes, né? Então você tem que fazer esse dimensionamento, tá? Então, de preferência, você pode utilizar circuitos que são mais eficientes nesse sentido, ok? Então, acho que desse circuito era isso que eu queria mostrar para vocês. E agora vamos testar o próximo circuito. Bom, pessoal, vamos para o próximo circuito, então. Eu tenho um circuitinho aqui, uma ponte H montada com chips, né? Eu tenho 2 chips 122 e 2 chips 127, tá? Eu tirei fora os botões aqui, já fiz a ligação direta aqui só para ele girar no sentido. No caso, ele está ligado no positivo e aqui no negativo, esse lado. E se você quiser girar no outro sentido, é só você trocar, né? Ligar esse no negativo e esse no positivo, tá? Bom, os chips, né? Como eu mencionei lá no artigo, eles têm uma estrutura interna também conhecida como transistor Darlington, né? Então, o ganho desse componente ele é muito elevado, tá? E isso é benéfico para o nosso controle de motores aqui. Bom, vamos ligar aqui o circuito para ver ele funcionando primeiro. Então tá aqui, já está funcionando, como eu disse, porque eu já liguei. Senão qualquer coisa eu posso só fazer a ligação contrária, tá? Deixa eu desligar ele aqui. E agora vamos medir aquela corrente de base que a gente tinha feito anteriormente, para nós ter uma ideia da corrente de base que nós estamos tendo nesse tipo de circuito aqui, tá? Meu multímetro já está aqui certo, na escala de miliamperes, tá? Eu vou fazer a conexão aqui. Bom, pessoal, fiz a conexão aqui do multiteste, né? Ligado em série aqui na base, tá? Eu vou ligar aqui o motor. E vejam aqui no multiteste que o valor da nossa corrente de base está na faixa de 3.5 a 3.6 miliamperes. Então, tirando como conclusão, né, uma corrente de base bem menor do que a gente precisou, que a gente utilizou lá no nosso circuito anterior, utilizando o transistor TBJ, né? Então aqui já não teria tantos problemas de você fazer um interfaceamento com circuitos utilizando microcontroladores, ok? E aqui também uma outra consideração, eu estou utilizando resistores de 1K aqui para polarização, mas notem que assim, ó, se vocês fizerem teste aí utilizando, por exemplo, resistores de 2K, dobrando o valor, vocês vão ter alterações na corrente de base, obviamente, mas mesmo assim o motor praticamente ele vai girar da mesma forma que antes, tá? Por quê? Porque justamente por causa dessa característica do chip, né? Esse ganho elevado. Então, mesmo que eu tenha uma corrente muito baixa na base, ou eu tenho um ganho muito elevado, isso não vai ser um problema para controlar o nosso motor, tá? Isso você pode ver nas características elétricas lá, no datasheet desses componentes, né? Inclusive tem as curvas lá de ganho versus a corrente de coletor, que é a corrente que passa aqui para o nosso motor, ok? Então esse circuito seria isso aí, e vamos para o próximo. Pessoal, uma outra maneira de vocês controlarem o motor através de uma ponte H é utilizando um circuito integrado para isso, né? E aqui eu tenho um circuito bem simples, que é utilizando um L293D. Então eu posso controlar até 2 motores com ele aqui, né? E eu tenho os meus pinos de entrada e os meus pinos de enable, tá? Conforme todos os comentários que eu citei lá no artigo, ok? Eu já liguei aqui as entradas desse motor aqui para ele girar num sentido. Se eu quiser que ele rode no outro sentido, da mesma forma de antes, é só inverter aqui os dois, ok? Então vamos testar aqui. Eu vou ligar o circuito. E é isso aí, ele está rodando. Está girando num sentido, né? Deixa eu só desligar aqui, eu vou trocar para vocês verem. Eu vou inverter aqui. E aí ele gira para o outro sentido, tá? Então também é uma forma muito
boa de controlar motores através da ponte H, que esse circuito já engloba, né? E não precisa de todos aqueles componentes que a gente utilizou anteriormente, né? Uma forma facilitada para você usar nos seus projetos, ok? Bom, pessoal, esse aqui é o circuito da ponte H, então, utilizando o L298N, tá? Então tá aqui ele já está conectado na protoboard. E os meus o motor está conectado nos pinos conforme o circuito lá que tem lá na página. E os meus 2 pinos de controle aqui são esses 2 fios aqui, ó. Um deles eu coloquei já no GND aqui, e outro eu deixei em aberto. Eu vou colocar no positivo ele, para nós fazer o teste. E aí ele gira para um lado. Tá? Se você quiser trocar, você pode colocar esse aqui no positivo e esse aqui no negativo. E ele vai girar para o outro lado. Ok? Então, tá aí mais uma forma de você fazer o controle da rotação do seu motor utilizando o L298N. Ele tem características mais robustas, né, comparado ao L293, e ele também tem esse encapsulamento aqui, né, que facilita inclusive você colocar aqui um dissipador, né, caso você utilize motores aí que vão ter um maior consumo. Já facilita também essa parte, ok? Pessoal, esse aqui é mais um circuitinho, tá, para controlar os motores. E esse aqui é um circuito de uma ponte H com relés, tá? Então, eu tenho aqui os meus resistores, né, de polarização de cada transistor, os diodos de proteção e os relés, tá? Aqui eu tenho ligado o meu motor. E esse lado aqui, eu já conectei ele aqui no negativo, tá? E eu vou ligar o circuito aqui para nós testar. Bom, eu vou conectar esse aqui, esse lado no positivo. Então, nessa configuração ele gira para esse sentido, né? Eu vou fazer o inverter aqui. Vou conectar esse no negativo e esse aqui no positivo. E aí ele inverte para o outro lado. Ok? Então, bem simples no funcionamento, né? Vocês podem ver o barulho do relé, provavelmente, aí. E está funcionando aqui a nossa ponte H com relés. Por fim, então, eu queria mostrar para vocês uma outra forma aqui, né? Que, conforme eu citei lá no artigo, através de um módulozinho, né? Desse shield aqui, que são vendidos, se encontra com facilidade aí no comércio eletrônico. E basicamente o que para você fazer aqui a conexão é muito simples, tá? Você tem os conectores dos motores aqui em ambos as extremidades, tá? Eu conectei um motor nesse lado aqui. Esse aqui são pinos de alimentação, então eu puxei 2 jumpers aqui, né? Do VCC e do GND, que vem aqui da minha pequena fonte de alimentação, tá? E aqui na frente, tá? Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Aqui vocês têm os pinos de entrada, né? E os pinos de enable. Esse módulo utiliza um L298, é o mesmo componente que a gente testou antes, né? Inclusive aqui ele já vem até com um dissipador, tá? Então a conexão não tem mistério nenhum, tá? O que você vai fazer aqui é o seguinte: eu vou conectar um jumper no enable A aqui. Eu vou colocar ele no positivo. Vou colocar um jumper no N1 e N1. Vou colocar ele aqui no positivo. E o IN2, vou colocar ele no negativo. Assim ele vai girar por um lado, né? Então eu vou ligar aqui. Tá aí, tá girando no sentido. Se você quisesse trocar, né? É só você inverter aqui, ó. O IN1
e o IN2, e aí ele vai girar para o outro sentido. Você também pode utilizar um programa de controle, obviamente, né? Aqui é só a gente só está testando, né? Mas você pode utilizar, por exemplo, eu deixei um código lá, um código do Arduino, né? Vocês podem colocar ele lá e fazer as conexões também, que vai funcionar. Então, pessoal, era isso aí que eu queria mostrar para vocês sobre a ponte H. E maiores dúvidas aí vocês podem estar perguntando. Se quiserem deixar algum comentário lá na página, principalmente, que é onde está toda a parte teórica. Valeu e até mais.